Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero ensinar para vocês o conceito de nova posição. E a nova posição nós conseguimos utilizar de duas formas. Nós conseguimos utilizar como confirmação e como ponto de entrada. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês as duas formas de utilizar a nova posição. Mas antes da gente aprender a identificar a nova posição e como utilizar, nós precisamos saber identificar os lotes do mercado, beleza? Lotes do mercado. Por que é importante a gente saber identificar os lotes do mercado? Porque a nova posição nada mais é do que a segunda vela após o rompimento de um lote, beleza? E nós temos diversos tipos de lotes dentro do mercado de opções binárias. O primeiro tipo de lote é o lote único. Como assim lote único, Félix? Se eu tenho uma ou mais velas da mesma cor, eu tenho um lote. Então aqui, ó, eu já tenho um lote de compra, beleza? Se eu tenho duas velas de compra, então eu tenho um lote de compra com duas velas, aonde aqui é o primeiro registro, é a primeira vela do lote, beleza? E se eu tenho uma reversão para venda, então agora aqui eu tenho dois lotes, um de compra e um lote também de venda, beleza? Ah, Félix, e se for apenas uma vela e logo depois já for mais uma vela de compra, beleza? Vamos imaginar, opa, fiz errado. Depois dessa vela de venda já vem uma vela de compra. Então você tem aqui três lotes, beleza? Você tem aqui um lote de compra, que são essas duas velas aqui. Você tem um lote de venda, que é essa aqui, e você tem um outro lote de compra, certo? Então, o lote único é uma ou mais velas da mesma cor. Porém, nós também temos o lote dividido. O que é o lote dividido, Félix? O lote dividido é quando nós temos duas velas da mesma cor, porém, uma das duas é uma vela de comando ou uma vela de taxa única. Vocês já sabem que vela de comando é toda vela que não tem pavio na abertura, beleza? Por exemplo, uma vela de comando comprador é uma vela que ela nasce, sobe e ela não deixa pavio na abertura. Uma vela de comando vendedor, ela nasce, desce e não deixa pavio na abertura, só no fechamento. Já tem aula aí no canal sobre vela de comando, tá? Assiste aí, eu acho que é o primeiro ou o segundo vídeo do canal, é uma aula sobre vela de comando. Então, toda vez que a gente tiver duas velas ou mais da mesma cor, duas velas na verdade, tá? Dividido um lote da mesma cor, porém uma delas é uma vela de comando ou de taxa única, nós temos um lote dividido. Por exemplo, se eu tenho aqui uma vela de venda, beleza? E a segunda vela também é uma vela de venda, mas é uma vela de comando, assim, ó. Então aqui eu tenho dois lotes, beleza? Por quê? Porque uma vela de comando inicia um novo lote. Então a abertura desse comando aqui, ó, iniciou um novo lote, certo, pessoal? Então do comando para baixo eu vou ter um lote e do comando para cima eu vou ter um lote totalmente diferente, beleza? A mesma coisa se acontece com uma vela de taxa única, certo, pessoal? Se eu tenho aqui, ó, vamos supor, a próxima vela depois do comando foi uma vela de taxa única. Beleza? Ó, vela de taxa única, teve pavio na abertura, mas não teve no fechamento. Se depois eu tiver mais uma vela normal de venda, eu tenho dois lotes aqui, três lotes aqui agora na verdade, porque eu vou ter o lote antes da vela de comando e eu vou ter o lote depois da vela de taxa única, porque a vela de taxa única, ela finaliza um lote, beleza? Então essas aqui são as duas formas de encontrar lotes, beleza? Lotes únicos e lotes divididos, certo, pessoal? Então agora que você já sabe o que são os lotes do mercado, a gente já pode aprender o que são as novas posições. Como eu falei com vocês, as novas posições são as segunda velas após o rompimento, beleza? De um lote. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, um movimento de compra. Certo, pessoal? Eu tenho aqui um movimento de compra, onde eu tive uma vela de compra, beleza? Depois eu tive uma vela de comando compradora. Vocês já sabem então que do comando para baixo eu tenho um lote diferente e do comando para cima eu tenho um lote diferente. Então a gente já marca a abertura dessa vela de comando porque ela sinaliza um novo lote, a abertura de um novo lote. Beleza, pessoal? E aí vamos imaginar que o movimento de alta continuou, porém, futuramente, os vendedores conseguem fazer o rompimento desse lote dessa forma aqui, ó, certo? Aconteceu o rompimento, a segunda vela após o rompimento, seja ela de compra ou de venda, tá? Vamos usar aqui como exemplo de venda. A segunda vela após o rompimento é a minha nova posição, beleza? Seja ela de compra ou de venda, mas aqui eu estou utilizando o exemplo de venda, beleza? Depois a gente
utiliza o exemplo de compra, não tem problema, beleza? Mas você precisa entender que a nova posição é a segunda vela após o rompimento de um lote. Então aqui eu tive a minha nova posição, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a abertura e o pavio da minha nova posição. E aí, Félix, e agora? O que você vai fazer com essa nova posição? Como que ela vai servir pra gente? O primeiro ponto que a gente pode utilizar aqui, que eu vou mostrar para vocês, é como ponto de entrada, beleza? Mas como eu falei, nós podemos utilizar como ponto de entrada e como confirmação. Eu vou mostrar primeiro como ponto de entrada e depois eu mostro como confirmação, beleza? Mas então aqui a gente teve a nossa nova posição. Futuramente o mercado vai fazer o que, pessoal? Ele vai continuar o movimento dele de baixa, em algum momento ele vai encontrar um fundo e vai voltar a subir. Quando o mercado voltar a subir, que nós vamos ficar esperto. Ficar esperto em que, Félix? Em uma rejeição na nova posição. Então o mercado vai fazer isso aqui pra gente, ó. Ele vai subir, vai vir uma vela, seja ela de venda ou de compra, beleza? Não importa. Tocou na nova posição, pode ser no corpo ou lá no pavio. Retraiu, deixando aqui um pavio pra gente, ó. A gente pode pegar uma venda na próxima, nesse caso aqui. A gente pode pegar uma venda aqui, ó. A melhor taxa vai ser na abertura, Félix? Não. A melhor taxa vai ser na nova posição. Aguarda o mercado tocar na nova posição, tanto no corpo, tanto no pavio, pega uma retração, que a tendência é isso aqui acontecer, ó. Beleza, pessoal? Exatamente isso aqui. A nova posição é utilizada como ponto de entrada dessa forma aqui. Claro que, pessoal, quanto mais confluência a gente tiver, melhor. Por exemplo, vamos imaginar que acontece o seguinte: uma vela de compra, beleza? Vem uma vela de compra aqui, ó. Ela nasceu, deixou um pavio lá, ó. Tocou lá na nova posição já, deixou um pavio. Depois eu tive outra vela de compra que também toca na nova posição e retrai, deixando o pavio assim, ó. O que eu tenho aqui? Eu tive rejeição na nova posição e eu tive aqui, pessoal, uma pressão de baixa, beleza? Uma pressão de baixa, olha só, pressão de baixa com rejeição na nova posição. Por que pressão de baixa? Porque essa vela aqui não conseguiu romper o pavio dessa vela aqui, beleza? Se você não entende o que é pressão de baixa, a última aula é sobre pressão, tá? Pressão de baixa, pressão de alta. Assiste, porque o poder dessa pressão no mercado é muito forte, beleza? Eu vou deixar aí no card ou na descrição, ou então depois é só você ir lá no meu canal, que lá vai ter a aula de pressão de baixa e pressão de alta no mercado, tá? Então, se a gente tiver uma pressão presente dessa forma aqui, a gente vai ter uma confluência ótima pra gente pegar a nossa venda na próxima vela. E aí a gente pode pegar uma venda bem mais tranquila aqui, ó. A gente pode pegar tanto de abertura direto, tá? Sem medo. E a gente também pode aguardar, óbvio, uma retração para pegar uma taxa bem mais segura, porque a tendência é isso aqui acontecer. E aí, por isso que é importante a gente estar sempre estudando o mercado, sempre aprendendo novos conceitos do mercado, da lógica do preço, para a gente aumentar a nossa análise técnica e ter mais confluências para validar as nossas entradas, tá? Então essa aqui é a primeira forma da gente utilizar a nova posição como ponto de entrada. Rapidinho, deixa eu abrir um parêntese aqui com você. Eu sei como é chato assistir um vídeo e sentir que a qualquer momento vai vir aquela tentativa de tentar te vender alguma coisa, né? Mas relaxa que aqui não tem isso. A minha comunidade é totalmente gratuita e foi criada justamente para fugir dessa lógica de promessa vazia e venda forçada que a gente vê por aí no mercado. Se você já tem experiência, já deve ter percebido que operar sozinho é desgastante. Sempre aquela dúvida: será que eu entro agora? Será que eu espero mais? Por que será que deu loss? E se você está começando agora, pior ainda. Tem tanta informação solta que você nem sabe por onde começar sem já sair perdendo. E é por isso que a comunidade existe. Lá você vai estar junto com uma galera que opera comigo ao vivo todos os dias, de segunda a sexta. Eu compartilho as mesmas operações que eu faço, explico cada análise em tempo real, tiro dúvida na hora e te ensino o raciocínio por trás de cada entrada. Ou seja, você aprende, executa, evolui, lucra, tudo junto. Além disso, você tem acesso a vídeos explicativos curtos e objetivos, análises desenhadas para fixar o conteúdo e um grupo real de apoio, onde a galera compartilha resultado, tira dúvida e cresce junto. Não é grupo de sinal, é grupo de crescimento. Seja você iniciante ou alguém que já perdeu muito nesse mercado. A única coisa que você precisa agora é estar no lugar certo com as pessoas certas. Mas fica o toque, as vagas são limitadas porque eu realmente acompanho a galera de perto. Então, se quiser fazer parte,
Aproveita agora enquanto ainda dá tempo, me chama no privado e eu te coloco lá dentro. Agora bora voltar para a aula que o conteúdo de hoje ainda vai destravar muita coisa na sua mente. E como confirmação, Félix, como que a gente utiliza? Bom, como confirmação a gente tem que entender o seguinte, como eu já ensinei para vocês na aula também de conceitos do mercado, toda vez que a gente tem o rompimento de um posicionamento, beleza, do mercado, a gente tem uma possível oportunidade. E um lote, a abertura de um lote sempre é um posicionamento, como nesse caso aqui, a abertura desse lote representa o posicionamento da compra, ainda mais por ser uma vela de comando. Então, se a vela de venda tem força suficiente para romper esse posicionamento da compra, então significa que os vendedores têm intensidade sobre os compradores. E o que a nova posição vai fazer para mim? Ela vai confirmar essa força. Então, se eu tiver o rompimento de um posicionamento e eu tiver uma vela de nova posição, aonde ela se confirma abaixo desse posicionamento, ela está confirmando o que para mim? Que os vendedores têm mais força do que os compradores, porque se esses vendedores tiveram força para romper o posicionamento da compra, então os vendedores têm intensidade sobre os compradores. E se eu tenho uma nova posição que se confirma abaixo desse posicionamento, logo os compradores realmente não têm força o suficiente para conseguir voltar para dentro aqui da região. Então a minha nova posição como confirmação vai me dar essa confirmação, onde eu tenho confirmado a força de venda. Logo, eu posso pegar a minha operação na próxima vela após a nova posição. Félix, a melhor operação vai ser na abertura, a melhor taxa? Não, aguarda a vela subir lá na abertura da nova posição e a gente pega a nossa venda, beleza? Mas pode pegar de abertura também. Nesse caso, você pode utilizar a divisão de taxa. Você vai entrar com uma taxa dividido por 3, vai pegar uma taxa na abertura e 2 taxas na retração, certo, pessoal? Então essas são as duas formas de utilizar a vela de nova posição no mercado de opções. E eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente vai utilizar isso dentro do gráfico. Eu tenho aqui 2 vídeos que eu gravei para vocês utilizando a nova posição e mostrando exatamente como que eu utilizo ela dentro do mercado, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só, essa entrada aqui eu fiz hoje ainda, certo? Foi bem cedo, foi, olha só, às 5h30, eu tô gravando agora às 7 horas da manhã. Eu fiz essa entrada aqui e eu já entrei no gráfico procurando uma oportunidade utilizando a nova posição. E se vocês repararem, o que eu tenho aqui, ó, pessoal? Eu tenho um posicionamento da compra, beleza? E aí o que acontece? A venda rompe esse posicionamento, então essa vela aqui é a nossa nova posição, beleza? A gente fica esperto o quê? No corpo e no pavio da nossa nova posição. Ela já confirmaria pra gente o quê? Ela confirmaria pra gente a força desses vendedores sobre os compradores. A gente poderia ter pego essa operação aqui, que seria um profit, beleza? Mas futuramente, o que faz pra gente aqui? Faz um ponto de entrada ótimo. O mercado se mantém abaixo da nova posição, porém, olha só, essa vela aqui, ela sobe, toca na nova posição, toca no corpo da nova posição e retrai, ela faz uma retração, confirmando pra gente um ponto de entrada e validando a nossa operação para a próxima vela. E se a gente observar aqui, foi exatamente o que eu fiz. Eu esperei o nascimento da próxima vela, eu já tinha ficado esperto nisso, ó. Esperei o nascimento da próxima vela e peguei a minha operação na abertura. E vocês podem ver que o mercado vai respeitar tranquilamente essa operação. Eu fiquei esperto, pois se a vela subisse na abertura da vela anterior, eu pegaria mais 2 taxas. Mas aqui acabou que o mercado só desceu, respeitando a nossa análise aqui de forma maravilhosa, tá? Lembrando, repetindo aqui para vocês, o que aconteceu? Posicionamento da compra, a venda rompeu, logo a venda tem força sobre esses compradores. Teve o rompimento de um posicionamento comprador, a segunda vela é a nossa nova posição. A gente fica esperto no corpo da nova posição e no pavio da nova posição. Futuramente o mercado faz o quê? Toca no corpo e retrai, rejeita esse rompimento da nova posição. Então confirma pra gente a força desses vendedores, tá bom? E aí a gente tem a confirmação para nossa próxima entrada. Para nossa próxima entrada, o que garante esse profit maravilhoso que a gente vai ter nessa operação aqui, tá, pessoal? Então, lembrando, a gente precisa ter diversas confluências para nossas entradas. E aqui a minha confluência era que o mercado
estava numa micro de baixa, o mercado já estava numa micro de baixa, então a força de venda já vinha demonstrando força, tá? Sem contar os indicadores aqui me auxiliando, onde eu tenho o MACD, volume abaixo da linha zero do MACD, eu tenho ali, ó, a média de venda acima da média de compra no MACD, então obviamente não foi apenas o setup de nova posição isolado, eu utilizei outras confluências e os indicadores para me auxiliar e a gente garantiu esse profit que assustou no final, mas foi um profit ótimo aqui pra gente, tá bom? O meu segundo exemplo que eu tenho para mostrar para vocês já é uma operação narrada, beleza? Mas eu vou deixar aqui para vocês no final agora e vocês vão ver mais uma vez a vela de DDT, tá bom? DDT ou nova posição é a mesma coisa, tá, pessoal? Então eu utilizo o termo de DDT nesse vídeo que eu vou mostrar agora, mas é a mesma coisa, domínio de transferência, tá bom? A gente utiliza a abreviação DDT, é a mesma coisa do que nova posição, tá? Então eu vou te mostrar agora mais um exemplo na prática, no gráfico da nova posição em ação, tá? Vamos lá pro vídeo. Aqui é a compra, tá? Aqui é a compra, já peguei a minha compra. Aqui é a compra porque retraiu na DDT, na nossa nova posição, já vou mostrar para vocês, ó. Olha só, presta atenção aqui, pessoal. A gente já sabe o que é a nossa DDT. A gente já sabe que a DDT é a segunda vela após o rompimento de um lote. Aqui eu tenho um lote de compra, porque essa vela de compra é uma vela de comando. Essa vela vermelha aqui, ó, rompeu o nosso lote de compra. Então essa vela de compra aqui é a nossa DDT, ou nossa vela de nova posição. A gente fica esperto o quê? Na abertura e no pavio da nossa vela de nova DDT. E o que essa vela de venda aqui fez, pessoal? Ela desceu e retraiu na nossa DDT, retraiu tanto no corpo, tanto no pavio. Qual é a leitura? A leitura é de compra para nossa próxima vela. E olha só como é que esse profit aqui vai ser um profit lindo. Como eu falei com vocês, tá? A gente teve aqui o rompimento de um lote, por quê? Porque isso aqui é uma vela de comando e uma vela de comando inicia um novo lote. Essa vela vermelha conseguiu romper esse lote aqui de compra, então essa vela de compra aqui é a nossa DDT. A gente marca a abertura e o pavio, beleza? O que que aconteceu? Retração na DDT, retraiu tanto no corpo, tanto no pavio, certo? Então a nossa leitura é de compra para a próxima vela. E olha só, foi um comando comprador. A gente pegou uma ótima operação aqui e agora sim o mercado está reagindo. Por quê? Porque o preço já buscou lá, ó, um topo. Então agora a leitura de fato é o mercado cair, mas ele teve que respeitar primeiro a nossa leitura de DDT ou nova posição antes.